Podemos chamar agora um cara surreal que vai estar aqui com a gente. Está tudo pronto aí, House? Maravilha. Então, depois desse exercício que a gente destravou trilhas neuronais novas, eu quero convidar aqui um cara que é empresário, executivo e escritor brasileiro. Ele é conhecido por ser fundador da Wizard, maior rede de ensino de idiomas do Brasil, vendida para a britânica Pearson por 2 bilhões de reais, na maior negociação da história do setor da educação privada já realizado no Brasil. Um cara que é um empresário fantástico, um cara que também é filântropo, um cara que tem atividades aí que ele deve contar, principalmente para refugiados da Venezuela, um cara que eu admiro demais. Senhoras e senhores, Carlos Wizard! Estimados amigos, estimadas amigas, é uma satisfação amanhecer hoje com vocês aqui nesse evento Arrasta para Cima do meu amigo Diego Virgílio, para quem eu tenho uma grande estima, um carinho, uma admiração, pela sua capacidade empresarial, mas, acima de tudo, pelo seu coração voltado para o bem social. E eu conto hoje com o apoio do Danilo. O Danilo é da área técnica, e ele tem uma apresentação que ele vai fazer aí para vocês, e nós vamos fazer uma parceria. O Danilo vai colocar as telas aí para vocês, e eu vou abordar os temas. Então, hoje, literalmente, eu estou nas mãos do Danilo. Bom, gente, a primeira tela que ele colocou aí para vocês é o seguinte: do 0 ao milhão. E a história que eu vou compartilhar com os amigos é que quando eu tinha 30 anos de idade, eu estava desempregado e eu não sabia o que fazer no meu futuro. Ou seja, já era pai de gêmeos, minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, Thaís, estava desempregado e pensando o que fazer no futuro. Então, se tem alguém aqui hoje na plateia com essa mesma condição, tenha certeza que o Wizard já passou por isso. E depois o Danilo vai passar uma outra tela aí, que diz o seguinte, gente. Quando eu era criança, eu queria muito aprender inglês. Acontece que os meus pais não tinham condição de me colocar na Wizard. Gente, era uma piada. E daí, sabe, eu tive a felicidade de encontrar o Danilo. E o Danilo, quando aperta o Enter, aparece uma imagem aí para vocês verem. Então, vamos lá. Eu vou ficar parado aqui esperando o Danilo apertar o Enter. Já apareceu, gente! Obrigado, Danilo. Você é um cara nota 10. A parceria está indo bem, amigo. Então, com 12 anos, eu tive a felicidade de meus pais conhecerem os missionários norte-americanos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. E com aqueles jovens norte-americanos, eu comecei a aprender as primeiras palavrinhas do inglês. E eles trouxeram uma mensagem espiritual para meu pai e minha mãe, que diziam naquela época, com 7 filhos pequenos, que tinha muita maldade no mundo, que as pessoas estavam perdendo o senso entre o bem e o mal, certo e errado, princípios e valores. Então, a partir dali, a família se uniu para ter uma vida de fé. Bom, aqueles jovens colocaram um sonho na minha mente. E o sonho que eles colocaram foi o seguinte: Carlos, um dia você vai poder ir para os Estados Unidos, se formar numa universidade americana. Para mim, gente, era um sonho impossível. Mas o Danilo vai mostrar uma telinha para vocês aí, que quando finalmente eu atingi esse sonho, eu fui a pessoa mais feliz do Brasil. Que, de fato, o tempo passou e eu consegui ir estudar na Universidade Americana. Acontece, gente, que o Danilo tem que apertar o Enter, porque senão a imagem não aparece aí na sequência. Depois que eu estou lá na faculdade, eu desisti. Sabe por quê? As minhas notas eram mais vermelhas do que azuis. Mas eu tive a felicidade de ter casado com uma mulher muito forte, muito inspirada, uma mulher do bem que me apoiou em todos os momentos. É a Vaninha. E o Danilo vai apertar mais um Enter aí para aparecer a imagem. Um dia eu cheguei em casa e disse: Vaninha, estou indo super mal, minhas notas foram péssimas, esse negócio de faculdade nos Estados Unidos foi um sonho,
eu não aguento mais, eu desisto, vou voltar para o Brasil. E daí, sabe o que ela disse, gente? Negativo, Carlos. Você veio aqui para se formar. E enquanto você não se formar, nós não vamos voltar. Simples assim. Então, se hoje eu estou aqui no Arrasta para Cima, falando com vocês sobre sucesso, liderança, conquista, realização, em primeiro lugar, agradeço a Deus. Mas, em segundo lugar, agradeço a Vaninha. Bom, Danilo, o que aconteceu depois da história? Eu me formo e eu retorno para o Brasil. Eu venho empregado, gente. Naquele momento, eu estava empregado por uma empresa multinacional. Acontece que, passado algum tempo, eu sou demitido, gente. Então, imagina só, o cara com 30 anos de idade, casado, pai de gêmeos, esposa grávida, com toda aquela expectativa de futuro e, de repente, ele está demitido. Bom, o Danilo vai apertar aí o Enter e daí vocês vão ver, gente, que depois da formatura eu resolvi passar a empreender, mas eu não sabia o que fazer para empreender. Então, sabe o que eu fiz? Eu disse, Danilo, vamos fazer o seguinte, vamos dar aula em casa para um aluno, dois, três. E assim foi que eu comecei, literalmente, gente, da forma mais básica, mais doméstica, mais caseira, dando aulas na minha casa para um, dois, três alunos. Até que eu pensei, será que eu devo abrir uma escola? Então eu fiz aquilo que todo mundo faz, fui falar com meus amigos. E olha só o que os meus amigos me disseram. Carlos, você é doido, não faça isso, não troque o certo pelo incerto. Tem muita concorrência, o país está em crise. E põe uma coisa na tua cabeça. Esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. Gente do céu, eu não esperava tudo isso. Confesso para vocês que eu chorei, meus amigos riram, mas o tempo passou e hoje quem ri sou eu. Então, às vezes, gente, os seus amigos vão te criticar, eles vão dizer que você não pode, que você não tem capacidade, eles vão dizer que você não tem competência e que o seu sonho não vai ser possível. Então, é triste, mas essa é a realidade. Muitas vezes, você tem um sonho, um projeto, uma meta, e seus amigos têm todas as razões do mundo por que não vai dar certo. Bom, agora vocês sabem como foi que a Wizard nasceu, como ela cresceu e se desenvolveu, formando um grupo com 3.000 escolas, atendendo 1 milhão de alunos a cada ano, gerando 50 mil empregos nesse país e estando presentes em 10 países diferentes. Gente, pode aplaudir, gente. Bom, alguém vai perguntar, por que o Wizard, que não está nem no Brasil agora, está lá no exterior? Porque se estivesse no Brasil, estaria presencialmente aí no palco com o Diego, né? Mas por que ele veio aqui? Será que ele veio fazer propaganda das escolas? Gente, não vim fazer propaganda mesmo, porque, conforme o Diego falou, eu já vendi tudo isso, né? Mas eu vim aqui dizer para você, que é empreendedor, que tudo começa com um cliente. Se você é capaz de encontrar um cliente, você é capaz de encontrar dois. Se você é capaz de encontrar dois, é três. E daí não tem limite aquilo que você e Deus podem fazer juntos. Então, quero que você tenha bem claro essa mensagem como parte dessa minha apresentação. Tudo começa com um cliente, mas depois você tem que ir atrás de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 e não tem limite. Bom, gente, depois que eu vendi todas as empresas, eu passei por um período sabático, mas depois eu voltei a empreender. Porque você sabe que o meu DNA é na educação. O meu DNA está voltado para a área de ensino. Então, eu me associei a Flávio Augusto da Silva e estamos juntos no projeto da WhatsApp. Então, sendo que nós estamos aqui num ambiente, né, falando de inglês, educação, ensino, nós vamos fazer um teste agora para ver como está o seu inglês. Tudo bem? Vamos ver quem está bom no inglês aí. Então, com a ajuda do Danilo, nós vamos fazer esse teste, tá bom? Ele vai mostrar algumas telas para vocês
Eu estive recentemente com o prefeito do Rio de Janeiro e ele está traduzindo as placas de sinalização do Rio do português para o inglês. Conforme vocês sabem, o Rio de Janeiro é a cidade que mais recebe turistas estrangeiros do país. Então, vai ficar muito mais fácil para o estrangeiro, quando está dirigindo, quando está no táxi, quando está caminhando, ver aquelas placas de sinalização já traduzidas para o inglês, que é o seu idioma de origem. Então, com a ajuda do Danilo, vocês vão ver o Rio de Janeiro como está recentemente. Óbvio que se alguém já passou pelo Rio, ou se alguém é da cidade do Rio e está aqui presente conosco, já teve a oportunidade de ver essas placas. Acredito que dessa forma, ninguém vai ficar perdido na cidade maravilhosa. Olha aí como fica mais fácil, né? A pessoa está caminhando, está andando, está dando um passeio por lá e vendo essas placas todas já traduzidas para o inglês. É uma maneira simpática que o Eduardo Paes, prefeito da cidade, optou por facilitar a comunicação com o turista, que é uma das maiores indústrias turísticas do país, né? E o Danilo tem várias telas aí para mostrar para vocês. Ele vai compartilhando, 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 vai compartilhando uma mais bonita que a outra, gente. Pode ver que facilita bem a comunicação, o entendimento, especialmente para a pessoa que vem de fora, né? Eu acho que essa daí é fantástica. Na minha opinião, essa daí é a melhor tela que tem. Bom, gente, a pergunta é o seguinte, qual que é o teste, né? Se você está rindo, parabéns, o seu inglês está excelente. Se você não riu, corra para o WhatsApp. Bom, gente, vamos falar de coisa séria, né? Vocês vieram aqui para saber como que vocês fazem para sair do zero e chegar no milhão. Então, eu vou contar para vocês que tem 7 passos. Primeiro, zere o seu passado negativo. Será que no meu passado e no seu nós cometemos erros, equívocos? Será que alguém tirou vantagem da gente? De alguma forma, nos causou um prejuízo, um dano? Será que alguém, de alguma forma, causou uma situação constrangedora, que apenas a lembrança de tudo aquilo já nos causa um mal-estar? Tenho certeza que sim. Eu descobri que as pessoas que vivem presas ao passado não progridem. Por quê? Elas ficam gastando a sua energia, a sua capacidade mental, o seu talento, com situações que aconteceram há 5, 10, 15 anos atrás e não tem nada que você possa fazer para mudar o passado. O que você pode fazer é mudar o presente e, mais importante, o seu futuro. Isso significa, gente, não sofra mais com o passado, porque o seu passado já passou. Princípio número 2, aumente a sua autoestima. Lamentavelmente, a maior parte da população brasileira é pobre. É ou não é? É pobre. Mas tem 2 razões, 2 explicações por que isso acontece. Primeiro é de ordem emocional. A segunda é racional. Eu vou falar sobre emocional. Vocês sabiam que o pobre tem um jeito pobre de pensar? O pobre pensa mais ou menos assim: meus avós eram pobres, meus pais eram pobres, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Tem gente que pensa assim ou não tem? Tem. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Vão morrer pobres, porque já aceitaram a pobreza como uma condição permanente, uma situação perene. E as pessoas que vencem são capazes de se projetar num novo momento de realização a despeito, independentemente do momento, da situação que estão vivendo agora. O princípio número 3 diz o seguinte: olha só que bonito, gente. Se você é empreendedor, se você é empresário, a sua missão maior é atender
a demanda, a necessidade do mercado, do seu cliente. Sabe por quê? Você, como empreendedor, nada mais é do que um resolvedor de problemas. E quanto maior for sua capacidade de resolver problemas, maior será a sua remuneração, maior será a sua capacidade de gerar rendas, maior será a sua capacidade de gerar riquezas. Então, pense diariamente que problema eu estou resolvendo e como que eu posso ganhar escala, ou seja, como que eu posso aumentar a minha capacidade de resolver problemas. Princípio número 4 diz o seguinte: ninguém jamais fez algo grandioso sozinho. Todas as pessoas que venceram foram capazes de estar rodeadas de pessoas do bem, profissionais, com integridade, qualificados e comprometidos com um objetivo comum, de forma tal que o sonho, que um dia era seu individualmente, passa a ser um sonho coletivo. Então, esse é um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma missão que você, como empreendedor, tem, que é de formar equipes que estão coesas, ligadas a você num sonho maior. Princípio número 5 diz o seguinte: vendas, vendas, vendas. Finalmente, quando você já tem o seu negócio estabelecido, você tem que sair para a rua para vender. Eu costumo dizer que o dinheiro não está dentro de casa, o dinheiro está no mercado, está na rua. E quanto maior for sua capacidade de ir ao mercado, buscar os novos clientes, maior será a sua remuneração. Recentemente, eu fui entrevistado por uma importante revista de negócios do país. O repórter me perguntou: Carlos, o que não pode faltar numa empresa? Eu falei: vendas, vendas, vendas. E ele escreveu no papelzinho: vendas. Eu disse: amigo, essa não foi a minha resposta. Eu falei 3 vezes vendas. Ele anotou no caderninho: vendas, vendas, vendas. Quando saiu a revista, eu pedi para minha secretária ir até a banca. Eu queria ler o que ele tinha escrito. E daí, felizmente, ele escreveu: de acordo com Carlos Wizard, o que não pode faltar numa empresa são vendas, vendas, vendas. Então, isso é importante para mim e é importante para você. Pode ser a empresa mais famosa do mundo. Pense agora na mais famosa do mundo. Se parar de vender, vai à falência. Bom, se isso acontece com a maior, imagine com a minha e com a sua. Vai fechar mesmo. Próximo princípio, gente. Princípio número 6. Diz o seguinte: poupar é mais importante do que saber ganhar. Lembra que eu falei para você que tem 2 razões por que o pobre é pobre? Uma é emocional. Ele aceita a pobreza como uma condição permanente. E a segunda é que ele não aprendeu a poupar. Sabe qual que é o teste? Imagina que agora nós vamos parar essa nossa apresentação. Nós vamos parar o nosso encontro aqui e nós vamos lá na rua. Vamos falar com 100 pessoas e nós vamos perguntar para as 100 pessoas: você tem o hábito, você tem o costume, a prática de reservar, poupar, economizar um pouquinho a cada mês daquilo que você ganha? De 100 pessoas, quantas vão dizer sim? Talvez uma, quem sabe 2, dificilmente 3. Então, essa é a segunda razão por que nós temos tanta pobreza ao nosso redor, porque as pessoas ainda não aprenderam que parte daquilo que você ganha não te pertence. Parte daquilo que você ganha pertence à formação do seu patrimônio futuro. Mas se você nunca parar para formar o seu patrimônio, nunca você vai chegar lá. E ninguém vai fazer isso para você. Então, nós já fizemos o teste do inglês, tá bom? Agora nós vamos fazer o teste da sua condição financeira. Imagine por um momento, tudo bem? Podemos fazer o teste das finanças? Imagine por um momento que você não vai ter mais renda, não vai ter nenhuma receita, não vai ter nenhum dinheiro novo passando pela sua mão e você vai ter que sobreviver com aquilo que você acumulou ao longo do tempo. Por quanto tempo você conseguiria sobreviver? Eu fiz essa pergunta recentemente lá no Recife. Uma mocinha levantou a mão e disse: Carlos,
eu conseguiria sobreviver por mais 6 horas. Bom, gente, então a próxima pergunta é: nós aprendemos a poupar na pobreza ou na riqueza? Então, com certeza, é na pobreza. Porque se a gente não aprender a poupar na pobreza, nunca vamos deixar de ser pobres. Então, se tem alguém aqui hoje, no Arrasta para Cima, que julga, que imagina que está no estado de pobreza, você está no melhor momento da vida para virar o jogo. Você vai dar uma guinada e começar a poupar a partir de hoje. Princípio número 7, gente, diz o seguinte: busque a sua origem divina. Então, eu acredito sinceramente que as pessoas que levam uma vida de fé, elas têm maior capacidade de concentração, de organização, se relacionam melhor com as pessoas, têm mais resiliência, conseguem permanecer de uma forma com integridade, no caminho certo. E as pessoas que não têm fé, logo se entregam nos primeiros obstáculos. Tem uma frase que minha esposa fala com frequência. Ela fala o seguinte: procure associar-se com pessoas que te elevam espiritualmente. E baseado nisso, eu e Vânia, mais o casal Denis e Priscila Sá, realizamos todas as segundas-feiras um estudo bíblico. Pelo que eu entendi ontem, a Priscila Sá já esteve com vocês e já falou desse estudo bíblico. Então, se você que está aqui no Arrasta para Cima desejar participar gratuitamente, tudo que você precisa fazer é pegar o seu celular, marcar aí esse QR Code e segunda-feira você já vai estar comigo, com a Vânia, com o Denis e a Priscila, estudando a palavra de Deus. Sabe por quê, gente? Eu acredito sinceramente que a palavra de Deus transforma a sua vida, transforma o seu ambiente, transforma a sua família e te abre perspectivas que sozinho você não conseguiria encontrar. Bom, a próxima tela, a gente diz que você, como empreendedor, deve empreender com propósito. Como assim, Carlos, empreender com propósito? Significa que ganhar dinheiro não é propósito. Você tem que ter um propósito maior. Então, por exemplo, eu estou empreendendo hoje com a Mr. Wiz. E o que eu faço na Mr. Wiz? Eu estou transformando a vida de jovens e crianças, ensinando empreendedorismo, liderança, inteligência emocional, ensinamos educação financeira e, é claro, ensinamos inglês também. Então, se alguém aqui hoje quer ser parceiro de negócio de Wizard, novamente, tudo que precisa fazer é pegar o seu celular, apontar para o QR Code, e a minha equipe vai te contatar para saber como que você pode ser parceiro de Wizard, empreendendo com propósito. Ou seja, é um projeto autossustentável? Sim. É um projeto que vai te trazer sucesso, realização, conquista? Sim. Mas, acima de tudo, você vai estar fazendo a diferença na vida de jovens e crianças. Lamentavelmente, vocês sabem disso, essa pandemia global, ela trouxe um prejuízo emocional muito grande para todas as pessoas, mas especialmente para a nossa juventude. Eu acho que nós nunca tivemos, na história da humanidade, gente, olha o que eu vou falar agora, tantos casos de suicídios entre jovens como tivemos pós-pandemia. Ou seja, crianças e jovens perdendo o significado da vida, perdendo a esperança de um futuro, perdendo a compreensão de quem são eles e perdendo a sua própria dignidade. Então, é um trabalho gigante que nós fazemos, e se você tiver essa paixão pela educação e o espírito empreendedor, você é nosso convidado para empreender juntos. E, gente, a próxima tela aí tem a ver mais com quem gosta do setor de construção, né? Eu lancei recentemente um projeto chamado Minha Casa Já, aluguel nunca mais. Gostou dessa, gente? Então, é um projeto que vai possibilitar oferecer
casas para a população de baixa renda que tenha condição simplesmente de pagar 20% a 30% acima do que ela paga do aluguel, mas está pagando a sua própria casa. Ou seja, ela se livra do aluguel, tem um patrimônio, e em vez de ficar lá 10, 20, 30 anos pagando para a Caixa Econômica, pagando seu aluguel de forma infinita, ele vai ter a sua própria residência. Então, o Danilo também tem aí um QR Code lá para frente. Onde é que está esse QR Code, Danilo? Se você é investidor no setor de construção civil, esse é o convite que nós fazemos para você. Pode passar para frente, Danilo, por favor. Mais uma. Tem um QR Code lá na frente. Já passou. Bom, gente, se você de fato tem interesse nesse projeto, me manda um oi lá nas redes sociais e eu te passo todas as informações. Bom, eu encerro minha apresentação dizendo o seguinte para você. Se você realmente está em busca de sucesso, conquista, realização, acredite em você, acredite em Deus, acredite nos talentos que Deus te deu, acredite nas pessoas que Deus coloca no seu caminho, acredite no seu potencial de realização e acredite nos seus sonhos, sejam eles quais forem. Thank you very much. Então, a gente sabe como o seu tempo ele é restrito, né? Você é dos Estados Unidos parando a sua agenda, eu me sinto muito honrado. E eu queria perguntar, Carlos, sobre os seus projetos sociais. Como que você vê a importância da atuação em projetos sociais e por pessoas que estão aí no meio empresarial? Diego, eu queria dizer para você que uma das experiências mais significativas que eu vivenciei com a minha esposa aconteceu em 2018. Naquela época, nós saímos de Campinas, fomos para Roraima, extremo norte do país, e lá nós ficamos por aproximadamente 2 anos acolhendo refugiados venezuelanos, pessoas que atravessavam a fronteira, muitas vezes somente com a roupa do corpo. Então, foi um trabalho feito com muitas mãos, de muitos voluntários, transformador, e graças ao apoio de muitas instituições, nós pudemos acolher mais de 20 mil refugiados. Uau, parabéns aí pelo seu... Uma salva de palmas para o Carlos Wizard. Mais de 20 mil refugiados. E, ô Carlos, quando eu te fiz o convite para o Arrasta para Cima, o que te motivou a participar desse evento? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para a Priscila Sá. Ela foi aquela que trouxe o convite. Eu disse, Priscila, será que o Diego quer ganhar mais dinheiro? Ela disse, não, Carlos, o Diego tem uma missão. Ele quer auxiliar a população carente, não somente do Brasil, mas quem está em situação de vulnerabilidade na África. Ele disse, conta comigo, estamos juntos. Uau, incrível. Meu irmão, obrigado. Obrigado pela sua participação no Arrasta, engrandeceu e brilhantou aqui ainda mais o nosso evento. Fica com Deus, que Deus sempre te abençoe, te honre por tudo que você faz. E conta aqui com a Arrasta, com todo o movimento, com a nossa galera, para todos os seus projetos aí também. Tá bom, meu irmão? Igualmente, amigo. Um ótimo evento para vocês. Tchau, tchau. Valeu, valeu, Carlos Wizard.